Meu nome é Joanice, eu sou quilombola da comunidade Cruzeirinho e eu estou na comunidade hoje para falar um pouco sobre a nossa cultura culinária. Hoje a gente vai falar sobre o fubá suado. O fubá suado era um alimento que a minha avó fazia quando a gente era criança, em falta até mesmo da nossa alimentação. Ela fazia esse fubá, que era um fubá feito com borras de gordura, aquela carne que ficava na lata. Quando tirava aquela borra ou uma carne que foi feita no dia anterior, ela usava aquela borra da panela para fazer esse fubá suado. E era assim, um alimento que a gente tinha que servia como um alimento base, um alimento chave, um almoço ou uma janta. E depois que a gente cresceu, a gente começou a utilizar isso até de merenda escolar, que a gente levava esse fubá, né, para alimentação. E era é um alimento muito rico em vitamina, sustenta. E hoje a gente temos o fubá suado como um prato, né? Um prato até chique hoje, que ele pode ser acompanhado com carne assada, ele pode ser acompanhado em forma de farofa, mas é o nosso verdadeiro fubá suado. Então hoje a gente está mostrando para vocês como que era difícil a vida para produzir, né, fazer esse delicioso fubá suado. Aí tá a Elizabeth Miranda, tá, ralando milho, que faz aquele fubá fininho, tá, pra gente fazer o nosso delicioso fubá. Aí a Betinha vai falar um pouco sobre como que é ralar esse milho. É difícil ralar, tem que ter prática para ralar esse milho, para não debuiar os caroços. Como é que faz esse fubá, Betinha? Tem que ralar, tem que pegar firme a espiga, senão ele debuia. Aí tem que ficar ralado, senão a gente até machuca. Para fazer para depois coar, para fazer o fubá suado. Fica muito bom. Aí esse milho é todo um processo, ó. Ela tá ralando o milho, tá? São espigas de milho mesmo, que foi colhido, já secou. Aí, ó, vou aproximar para vocês verem como que rala, tá? Ó, tá ralando. O fubazinho vai caindo lá dentro. É um processo muito lento, tá? Não é um processo fácil de fazer. Não rende muito, porque é difícil, tem que ter cuidado também para não ralar a mão no ralo, porque esse ralo é feito de lata e ele pode cortar a mão da pessoa. Então ele vai ralando o milho aos poucos até extrair todo o milho vira um fubá. Então não era muito fácil, né, para fazer o fubá suado, né, à toa que ele é gostoso. Hoje a gente faz o nosso fubá suado, né, compramos o fubá no mercado e façamos o nosso fubá suado. Hoje é bem mais fácil para fazer o nosso fubá suado, mas antigamente era esse processo aí que a gente tinha. Pegar o milho, né, descascar. O ralo é feito de lata de tinta ou uma lata de zinco, que é feito esse ralo, tá? Então é todo um processo. Não é fácil, né? Não era fácil a nossa vida na roça. A gente tinha todo esse processo. Olha o preparo de coar o fubá. Olha. E fica bom, né? É um fubá delicioso. Pronto, aí agora essa canjica despreza, né? E aqui que ficou o nosso fubá.
Onde esse fubá aqui, que é o fubá que vai, né, fazer aquele fubá suado. Aí tem todo o preparo, tá? E é tudo assim, produzido, né, por nós mesmos. Faz o fubá das espigas de milho e para fazer o alimento, né? Desse fubá, faz ainda a mamadeira do menino, faz o fubá, faz o angu. É um fubá muito gostoso, tá? Ele é diferente do fubá de sacola. E o fubá suado dele fica bem mais gostoso do que o fubá que a gente compra no mercado. Mas hoje, para ralar esse milho, dá muito trabalho, né? Para ralar é muito difícil, então... E o tempo que a gente tem também é pouco, então a gente prefere usar o fubá que a gente já compra ele lá. Se quiser ele mais fininho ainda, ele fica mais fininho ainda. Aí peneira ele nessa peneira, que é uma peneira mais de... a peneira de bambu, né? Aí vai peneirar ele e embaixo ele ainda vai estar mais fininho ainda. Olha só. O nosso fubá. Olha, mais fininho ainda, ó. É um fubá mesmo. E é uma delícia esse fubá, né? Então, aí tá, né? Toda a nossa receita, todo o nosso passo a passo da receita, né? Como faz e de onde é extraído o fubá, que naquela época a gente usava para fazer o fubá suado. Naquela época eu não entendia, né? Mas hoje eu entendo por quê, né? Que ela ainda tinha aquele prazer de ensinar a gente a ralar o milho, ensinar a gente a coar o fubá, ensinar a gente a preparar o fubá, né? Como que fazia o fubá com toda a sua paciência, todo o seu carinho, todo o seu capricho, né? Para nos ofertar aquela alimentação. E era muito gostosa, porque era feito com todo carinho, né? Ela fazia com amor. Então era um fubá que se tornava hoje um prato como se fosse um fricassê. A gente comia aquilo como se a gente estivesse comendo um fricassê, né? E eu agradeço muito a Deus, né? Por ter deixado eu participar, né? Do que a minha avó fazia, do que ela trazia para o nosso meio, né? As experiências dela, as dificuldades, tudo isso ela passava, os contos, as histórias. E nesse meio tempo, né, surgiu por que a gente comia aquele fubá. E ela pôde falar por que era aquele fubá. Quem inventou aquele jeito de comida, né? Ela falava que não sabia. Ela cresceu assim, os pais dela, né, faziam essa alimentação e ela foi passando essa alimentação para seus filhos, neto, vizinho. Então é um prazer, muito prazeroso eu saber que eu tenho um prato que eu trago na memória, tá? E na minha mesa da minha infância, que foi uma infância muito sofrida, mas hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E hoje nós temos, né, uma alimentação com bem mais variedade de coisa, comida, podemos comer, né, o que quiser, vamos ao mercado e compramos, mas antigamente não era assim. A gente comia a comida que nos era oferecida, que muitas das vezes seria o fubá suado, não tinha outra escolha. Ou comia ou dormia com fome. Então a gente preferia comer o fubá suado e ainda tomava uma água doce, né? Que não tinha o suco, tomava uma água doce e ia dormir, né? Aquele bando de criança, de menino, mas tudo com a barriga cheia, né? E aí fica a nossa receita, né? Como prepara e experimenta e faça para você ver que é uma delícia, tá? Só tem que tomar muito cuidado para que não venha queimar o fubá, porque se queimar o fubá, você não tem como comer, porque ele vai ficar com cheiro e gosto de fumaça. E eu vou mostrar para vocês como que é feito esse fubá suado. A gente utiliza o próprio fubá, tá? Que é o fubá tradicional, granfino. A gente vai usar alho, a gente vai usar cebola, a gente vai usar esse temperinho, tá? Mas a gente na época nem tinha isso. Hoje a gente usa esse temperinho.
mas não tinha esse temperinho não. A gente vai usar o cheiro verde e a gente vai usar também um pouquinho de Claybon, que é manteiga. Mas antigamente ele era feito somente o fubá, a borra de gordura e sal, não tinha mais nada. E era um alimento muito gostoso, a gente sentia ele um alimento muito gostoso da época. Então aqui nessa panela eu vou acender o fogo. Aí aqui dentro já tem o alho, tá? O alho douradinho. Eu coloquei um pouquinho de banha de porco para dar um sabor melhor, né? E vou colocar manteiga. Ó, uma quantidade de manteiga. Não tem medida, porque a medida é dependendo da quantidade que você vai fazer. Então a medida é no olho, né? Aí a gente tem a cebola, a gente pica a cebola, bate a cebola. Pica a cebolinha para dar um gostinho. Ele é um alimento muito forte. E você come o fubá, você fica sustentada. Aí eu vou deixar isso aqui, vai dourar esse alho, vai dourar. E depois que esse alho tiver dourado, eu vou colocar o fubá. Aí isso aqui vai dourar, esse alho com a cebola e uma colher de Claybon e um pouquinho de banha de porco. E aí o sal também é a gosto. Depois desse alho aqui douradinho, a gente vai colocar o fubá aqui dentro. Agora já tá dourado a cebola com alho, tá? Tá douradinho. Aí agora a gente vai colocar o fubá, tá? Como isso é uma oficina que a gente tá fazendo, passando os nossos saberes, né? Saberes do quilombo estão passando para as novas gerações, né? Nós vamos agora colocar o fubá, né? A Vera pega o fubá pra gente colocar aqui na panela, pra gente já começar a dar o início ao nosso gostoso, delicioso fubá suado. Pode colocar todo o fubá. Aí a gente coloca esse fubá. Aí mexe ele. Ele chama fubá suado porque ele vai cozinhar no vapor. A gente não enche a panela com água. A gente vai borrifando água. E quando criança era uma coisa muito, assim, até gostosa. Porque às vezes a gente não comia o angu e comia o fubá suado. Entrou dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? O que pode colocar mais? O que pode acrescentar? Você pode colocar uma linguicinha? Pode. Pode colocar uma linguicinha, pode colocar um bacon, pode colocar o que você quiser, né? Porque isso é tipo se fosse uma farofa. Só que não é uma farofa porque ele é meio enjoadinho para fazer. Aí agora, do jeito que ele tá aqui, vamos ver que você já colocou todos os seus ingredientes. A linguicinha fritinha, o bacon fritinho e mexeu esse fubá a essa condição. Aí a gente vai pegar agora e vamos borrifar água, porque ele vai ter que cozinhar. O fubá não pode estar cru. O fubá vai cozinhar. Aí como que a gente vai borrifar água? A gente pega uma escumadeira. A água eu vou pegar da bica, mas a água é de mina, tá? Água limpinha. E vamos fazer isso, ó. É enjoado para fazer, mas e é gostoso. Aí o que a gente faz? Abaixa um pouquinho o fogo e tampa. Ele vai cozinhar no bafo. Aí ele vai cozinhando. A gente não pode também deixar que o fubá queima. A gente tem que estar sempre olhando. Abaixou, ele deu uma baixada na água, a gente volta. Ó, olha lá como é que ele fica. Ó, ele vai ficando tipo uma farofa. Uma coisa bem... Ó, aí a gente vai e mexe pra quê? O nosso fubá não queimar. O nosso fubá não pode queimar. Aí a gente mexe.
Ó, e coloca mais água. É um processo lento, mas é várias vezes. A gente não pode colocar tudo de uma vez só. Ele vai cozinhando aos poucos. Ó, a gente tampa de novo e deixa. Por isso que ele tem o nome de fubá suado. Porque ele vai cozinhando com bafo, né? Ele vai cozinhando e você vai... Ele tem o fubá suado, você pode colocar queijo nele, né? É um prato pra gente hoje barato, mas é um prato chique. E após cozido pode ser colocado uma polvinha. Pode, pode. E fica muito gostoso. Fica muito gostoso o fubá suado. E agora esses dias que eu descobri o fubá suado, através do fubá suado, depois do fubá suado, ele deu uma raspa no fundo. E aquela raspa eu consegui tirá-la todinha. Ficou tipo um biscoito fandango. Aquele Dorito, não tem, as crianças não gostam de Dorito? Eu dei até meu neto, que tem 8 anos, agora ele já fez 9. E ele ainda falou comigo, falou assim, vovó, isso tá igual Dorito, mas é a raspa. A raspa do fubá serviu como se fosse um Dorito, sem conservante nenhum, que não vai prejudicar a saúde, né? É um biscoito e do próprio fubá. Mas em quantos minutos que ele pode ficar? Até você vai vendo... Não, aí você vai vendo o quê? A possibilidade do fubá cozido é de uns 30 a 40 minutos. Mas aí você vai mexendo, porque ele não pode queimar. E ele tem que ir cozinhando. Ó, ele tá cozinhando, ele vai cozinhando. Porque o fubá, aí depois você experimenta ele, você vai sentir a textura dele, que ele tá cozido. Ele tem que estar cozido, tá? Aí depois que ele estiver pronto, você coloca cebolinha nele. Você pode servir ele com queijo, você pode servir ele com carne assada. Ele é um prato chique. Só que assim, é trabalhoso de fazer, porque não é feito igual uma farofa de farinha de mandioca. Que você já tá com a farinha cozida, você só acrescenta os ingredientes. O nosso fubá não, o nosso fubá tem que cozinhar. Ele cozinha no vapor. E é muito gostosinho esse fubá. Oi? Ovos cozidos, ovos mexidos. Pode, você pode ir acrescentando o que você quiser no seu fubá e ele vai ficar gostoso. São várias etapas. Ele demora para fazer porque é vários. Eu tô colocando com isso aqui, eu já coloco automaticamente com a própria vasilha. Eu tô ensinando vocês a colocar com isso aqui para não colocar água num lugar só. E a água espalhar, porque a tendência é a água espalhar em todo o fubá. Então você coloca com a escumadeira, ele vai espalhando no fubá todo para o fubá cozinhar. É como se fosse, né, desidratando o fubá. Tá desidratando o fubá para ele cozinhar. E depois a gente vai mostrar o final da raspa. Vamos ver se vai dar o Dorito. Aí a gente vai experimentando e vendo, né, se já tá cozido ou não. O que que falta nele? Ó, experimenta, Vera, pra você ver se você acha que já tá cozido ou não. Você é cozinheira, né? Então você tem que saber se o fubá tá cozido ou não. Já tá cozido, viu? Já tá cozido, já. Tá lindo. Que cheiro tão espetáculo. Aí agora eu vou colocar cebolinha verde. Oi? Não, não paguei não. Não vou colocar toda não, vou colocar um pouco, depois eu coloco um pouco em cima só para dar uma enfeitadinha.
Olha só que delícia nosso fubá. Falar hoje dessa maravilha, dessa receita, desse delicioso fubá, para mim é muito gratificante, porque é uma coisa que eu vou levar para minha vida toda. Passei minha infância, né, fazendo essas alimentações que meus avós faziam, tá? Isso foi passando de geração em geração e a gente se tornou assim, pessoas, adultos, mas não esquecendo as nossas raízes, né? Porque meus avós faziam esse fubá e assim, hoje esse fubá, ele é um prato, né, especial que você pode fazer para comer com a carne assada, você pode fazer ele para você tomar com café e tem também o fubá suado doce e o salgado. Só que naquela época, o fubá suado, né, ele para nós era um alimento muito valioso, porque a gente só tinha para comer na nossa refeição aquele fubá suado, né? Então isso eu trago Deus da minha infância e é coisas que eu tento passar para os meus filhos, passando também para aqueles que eu convivo, tá? E é um prazer muito grande de poder falar sobre o fubá suado, né? A minha experiência. E é o tipo de alimento que te sustenta, te enche, você fica cheia, né, saciada e ricos em vitamina, porque o fubá ele contém muita vitamina. E nós façamos isso como um costume, um hábito de sempre ter um prato diferenciado que a gente possa nos alimentar e lembrar, né, lembrar dos nossos avós, né, que hoje já não se encontra mais com a gente, lembrar daquela época que era uma época muito sofrida, mas hoje eu posso ver, né, como foi valioso, como é graciado eu saber de onde eu vim, né, o que era a minha alimentação, como que era a minha sobrevivência como criança, e hoje eu tenho isso em memória. Eu lembro, tem hora, pedaço por pedaço, do que eu já passei na minha infância, quantas dificuldades. E aí vem em mente que a gente nunca passou fome, mas necessidade passamos sim, né? Aqui também já tá cozido, eu só tô demorando um pouquinho para ver se vai dar a raspinha do Dorito. Você não vem com ficar assim, moca raspinha do Dorito. Fica gostoso, vocês vão ver. Aí, agora aqui, vamos desligar o fogo. E a gente vai colocar ele numa tigela para que a gente possa experimentar o nosso fubá, ó. Ele fica assim, ó, parece que... E assim, você pode comer ele quente, você pode comer ele frio, ele não muda a textura dele para você comer. É só você saber fazer o fubá. Porque também se ele tiver cru, ele vai te dar dor de barriga e vai fazer mal. Porque é um fubá, ele tem que estar cozidinho. Aí aqui agora, se você quiser colocar um queijo ralado, se você quiser... Isso serve para você fazer o quê? Um acompanhamento num churrasco, né? Uma carne assada. Você vai fazer um almoço de domingo para fazer uma carne assada, você pode fazer um fubá
Você faz um fubá, né? E coloca os seus ingredientes que você acha que vai incrementar o seu fubá. Tá, vamos colocar uma cebolinha aqui para ficar bonitinho, né? Agora eu vou pegar uns copinhos para os meninos experimentarem aqui como é que é o fubá. Deixa eu ver se eu vou arrancar esse... Nossa, o meu que eu fiz da creche soltou todinho, menino. Vamos ver se ele vai soltar. Vou colocar um pouquinho de fogo aqui. Ó. Vou pegar um copinho lá dentro, que os meninos vão experimentando. Vamos ver se a raspinha vai sair. Da creche deu uma raspa legal. Foi muito na panela. Esse aqui, ó, vai soltar mesmo. Maravilha. É claro. Vou fazer igual a vovó, mata a cobra e morta o pau. Tá ruim? Tá. Vocês não experimentaram. Acho que é gostoso. Aí isso aqui ainda dá ainda se fosse um... Se fosse o quê? Olha, que delícia. Nossa, uma couve. Torradinho. Fica como se fosse um biscoitinho, Doritos, né? Criançada não gosta de salgadinho, Doritos, cheio de conservante. O nosso é tudo natural. Nossa, experimenta a casquinha pra você ver que delícia. É como se fosse um biscoitinho, Doritos. Vendo que delícia? Gostou? O que você tá comendo? O que é isso que você tá comendo, Davi? O que é isso aí? Doritos, fala. Doritos, isso aí. Carocinho de feijão. Aí, ó, ficaria uma delícia. Um caroço de feijão inteiro. Experimentar pra ver se vocês gostam. Vocês aprenderam a fazer o fubá? Aprenderam? É o Gerard que vai fazer. Eu vou fazer. É gostoso. Tem criança que não gosta, né? Pode ser utilizado no café da manhã. Ok, muito saudável. Saudável e sustenta. E outra coisa, esse caldo ela usou o caldo industrializado. Mas vocês podem fazer o caldo da própria carne que vocês cozinham. Às vezes sobra um caldinho, vocês guardam aquele caldinho num potinho, põe no congelador. Quando for fazer isso, vocês colocam para poder fazer. O sabor é o mesmo. Pode ser de frango. Você pode fazer tudo que você junto. Davi, você quer um pouquinho de fubá suave? Você gostou do biscoitinho, Davi? Hein? O que era aquele biscoitinho? O que você comeu? Hein? Hã? Biscoitinho? Biscoitinho. E é gostoso, sustenta. A peixe, né? Pega a maioria. E é uma coisa que sustenta. Se você come esse fubá, você fica assim, uma boa parte do dia alimentado. Você não precisa de outra alimentação. Também fazer para levar pro Porque café. é rico em fibra. E por isso. Porque sustenta. A gente comia isso de manhã, ia comer lá para as 4 horas da tarde de novo, né? Um mingau, alguma coisa assim. Mas isso aí era um alimento básico. Que era o primeiro alimento que a gente tomava, a primeira refeição, seria o fubá suado. Ou feijão com farinha, que hoje eles fazem o feijão tropeiro e tudo, mas a gente comia o feijão inteiro mesmo com farinha, tudo, não tinha mesmo. Viu? Tá chique.